Olá, pessoal. Aqui é a professora Vanderleia, professora de matemática do estado do Acre, e hoje nós daremos início à nossa aula falando sobre resolução de situações, problemas de função logaritmo, inequações. O que vem a ser inequação logaritmo? A inequação logaritmo é uma função com seis logaritmos e de inequações. A incógnita, nesses casos, está no logaritmando ou na base. Vale lembrar que um logaritmo possui o seguinte formato: log de b na base a é igual a x, se somente x, ax é igual a b. Sendo assim, o a é a base do logaritmo, b é o logaritmando e x é o logaritmo. E inequação é a função baseada nos sinais de desigualdades, onde nós temos menor, maior, diferente, menor igual e maior igual. Para entender a resolução de inequações logarítmicas, é preciso lembrar as equações logarítmicas e também a função logaritmo. Com relação à equação logaritmo, é preciso lembrar que existem dois tipos. Vamos ver então o primeiro tipo. Primeiro, log de um lado e log do outro. Segundo ponto, número de um lado e log do outro. Ao desenvolver as inequações logarítmicas, podemos alcançar duas situações. A primeira, desigualdade entre logaritmos da mesma base. Log de b na base a menor que log de c na base a. Nós temos aqui o segundo ponto, que fala sobre a desigualdade entre um logaritmo e o número real. Log de b na base a menor que x. Se, ao resolver uma equação logarítmica, deparamos-nos com uma desigualdade entre o logaritmo e o número real, podemos aplicar a propriedade básica do logaritmo, mantendo intacto o símbolo da desigualdade, ou seja, essa desigualdade ela não vai mudar, né? Se ela mantém um sinal maior, ela vai permanecer com o sinal maior. Se ela está com o sinal, né, da desigualdade menor, ela vai permanecer com o sinal menor. Nós temos aqui, ó, log de b na base a menor que x. Temos que se somente se, né, b menor que ax, ou log de b maior que x. Se somente se, b maior que ax. Nós vamos ver agora, né, neste momento, o exercitando. Essa primeira questão aqui, que nós vamos mostrar para vocês, né, vamos estar abordando, fala sobre uma questão que foi colocada no Enem de 2016. Uma liga metálica sai do forno a uma temperatura de 3.000 graus Celsius e diminui 1% de sua temperatura a cada 30 minutos. Vamos usar alguns dados que foi dado na questão. Use 0,477 com aproximação para log de 3 na base 10 e 1,041 com aproximação para log de 11 na base 10. Vamos ver o que ele pede mais na questão. O tempo decorrido em hora até que a liga atinja, né, vai atingir o máximo dela de 30 graus Celsius, é mais próximo de quanto? Nós temos aqui 5 alternativas que foi dada na questão. Letra A, 22, letra B, 50, letra C, 100, letra D, 200, letra E, 400. Né, vamos ver como que nós faremos essa questão. Aqui temos, né, passo a passo da solução, como foi abordada. Primeiro, o que a gente tem que fazer primeiro para poder responder esta questão? Primeiro, é necessário encontrar uma expressão que represente temperatura em função do tempo, partindo da temperatura inicial, ou seja, a partir da temperatura inicial, eu vou obter, né, passo a passo para poder resolver a nossa questão. Sabemos que a temperatura diminui 1% a cada 30 minutos, ou seja, a cada 30 minutos estou diminuindo quanto? 1%. Então, para calcular a redução da temperatura, podemos multiplicar seu valor por 0,99, pois 1% corresponde a 0,01. E 1 menos 0,01 é igual a quanto? 0,99. Vamos aqui ver passo a passo detalhado como nós temos que fazer esta resolução desta questão. Vamos observar o que acontece com a temperatura nas primeiras 3 horas. Vamos detalhar aí da meia hora até chegar às 3 horas, que é o que eu quero na minha questão. Meia hora, eu tenho aqui quanto? 3.000 vezes 0,99, que me corresponde a 2.970. E uma hora,
e meia, primeiro vamos ver por 1 hora. 1 hora corresponde a 3.000 vezes 0,99 vezes 0,99. Por que nós temos 2 vezes 0,99? Porque quando eu tinha meia hora, era apenas uma vez. Já para 1 hora, eu vou ter 2 vezes. Aí eu vou repetir lá, 3.000 vezes, dentro do parênteses, eu vou colocar aqui 0,99 ao quadrado, porque eu tenho 2 vezes. Vamos lá para 1 hora e meia. 1 hora e meia eu tenho 3.000 vezes 0,99 vezes 0,99 vezes 0,99. Aí eu tenho igual a quanto? 3.000 vezes, dentro do parênteses, 0,99 ao cubo. Por que ao cubo? Porque eu repeti 3 vezes 0,99. Agora nós vamos ver para 2 horas. Tenho 3.000 vezes 0,99 vezes, novamente, 0,99 vezes 0,99 vezes 0,99. 4 vezes, que é igual a 3.000 vezes, dentro do parênteses, 0,99 à quarta potência, pois eu repeti 4 vezes. Agora, para 2 horas e meia, eu vou ter 3.000 vezes 0,99. Quantas vezes? 5. Por que vai ser 5? Porque eu estou trabalhando já 2 horas e meia. 2 horas e meia, eu vou ter que colocar 0,99 elevado a 5, potência, né? Expoente 5. 3 horas, vou colocar 3.000 vezes 0,99, quantas vezes? 6, porque eu fracionei, né, esses 30 minutos, 6 vezes que eu vou ter 3 horas. A partir desses valores, podemos representar a função como quem? Para poder representar essa função, vou escrever no modelo de quem? T maiúsculo, dentro do parênteses, T minúsculo, que é igual a quem? O tempo inicial, como a gente falou no início da questão. Tempo inicial vezes 0,99 elevado a quanto? 2t. Onde nós temos quem? Os seguintes dados da questão. T maiúsculo, dentro do parênteses T minúsculo, representa quem? A temperatura em uma determinada hora, que nós vamos conhecer. Tempo inicial é a temperatura inicial de 3.000 graus Celsius, que foi dado no início da questão. O meu T minúsculo é o tempo dado em horas. Agora que conhecemos a lei da função, podemos substituir os dados do nosso probleminha que temos aqui na frente. Como o valor que estamos procurando está no expoente, vamos aplicar o logaritmo em ambos os lados da equação, como foi dado, né, nas aulas anteriores, falando sobre as propriedades de logaritmos, onde eu vou colocar aqui de um lado e do outro logaritmandos. Taxa de x, né, o T maiúsculo, dentro do parênteses, x é igual a quanto? 3.000 vezes 0,99 elevado a t. Esse t de x eu já conheço, que foi dado na nossa questão, que equivale a quanto? A 30. 30, né, que eu vou colocar, que é os 30 graus, que é igual a 3.000 vezes, dentro do parênteses, 0,99 elevado a t. Aí eu fazendo, né, alterando as questões, eu vou pegar os 3.000, né, e dividir para 30, eu vou ter quanto? 0,01, que é igual a quanto do outro lado? 0,99 elevado a t. Log, colocando as propriedades. Log de 0,01 é igual a log de 0,99 elevado a t. Temos aqui, ó, menos 2 é igual a t. Dentro aí, acompanhando junto comigo, ó, 2 log de 3 mais log de 11 menos log de 100. Vamos aplicar os valores que nós já conhecemos. Menos 2 é igual a t. Fazendo os cálculos, nós encontramos quanto? Menos 0,05. Fazendo a divisão, nós vamos encontrar quanto? T é igual a 400 intervalos de 30 minutos. E eu vou pegar aqui, ó, logo, T, vamos encontrar quanto? Resposta? 200 horas. Porque eu vou pegar esses 400 aqui e dividir para 30 e nós vamos obter 200 horas. A alternativa que nos foi fornecida vai ser a letra D da nossa questão. Nós vamos passar agora para mais um probleminha, né, que é o existando 2. Questão 2. O volume de um líquido volátil diminui 4% a cada 10 minutos. O tempo necessário para que o volume se reduza a quarta parte é quanto? Se necessário, vocês podem utilizar aí log de 2, que é igual a 0,03. E log de 3 igual a 0,48. Nós foi dado também 5 alternativas. Letra A, 4 horas. Letra B, 5 horas. Letra C, 6 horas.
Letra D, 8 horas. Letra E, 12 horas e 30 minutos. Vamos ver aqui como nós faremos. Ou seja, cada 10 minutos resta 96% do líquido. Assim, nós temos V igual a 0,96 elevado a T, onde T é o período de 10 minutos que nós temos. O tempo T necessário para que seu volume se reduza a quarta parte cumpre o quê? 1/4. Se eu estou falando de quarta parte, nós temos aqui uma fração de 1/4, que equivale a 0,96 elevado a T. Log de 1/4 é igual a quem? T vezes log, dentro do parênteses, 0,96, que é igual a T log de quanto? 2 elevado a 5 vezes 3 sobre 100. Aplicando nossas propriedades já conhecidas de logaritmo, nós temos T igual a quem? Log de 1/4 dividido por log de 2 elevado a 5 vezes 3. Log de 1 menos 2, log de 2, dividido para 5 log de 2, mais 3 menos 2, nós temos quem? T igual menos 0,60 dividido para 1,5 mais 0,48 menos 2. Que eu fazendo os cálculos, nós vamos obter quanto? Igual a 30. Logo, o volume é a quarta parte dos 300 minutos. Nós vamos ter quanto? Ó, fazendo a transformação de 300 minutos para hora, nós vamos pegar 300 e dividir para 60, porque nós sabemos que uma hora equivale a 60 minutos. Se eu tenho aqui, ó, 300 minutos, eu quero transformar. Fazendo transformação, eu vou pegar 300 e dividir para 60. 300 dividido para 60, eu vou obter 5 horas, ou seja, a nossa alternativa é a letra B da questão, 5 horas. E nós vamos ficando por aqui nessa aula de hoje, né, de resolução de situações de problema de logaritmo envolvendo inequações. E nós vamos também, né, pedir para que vocês acessem, vejam essa aula com mais atenção na sua casa, né? Veja a nossa plataforma Eduque, tá bom? Até a próxima aula.